Hoje nós vamos contar a história de um ex-aluno do Instituto Simas de Ensino, que deu certo, que cresceu na profissão, cresceu na carreira. Hoje, além de um professor nacional, internacional, um professor de cursos de tomografia e ressonância magnética, esse professor, ele também tem uma trajetória profissional de sucesso. Hoje ele coordena dos principais grupos aqui de São Paulo, que é a Prevent Senior. Então, todas as contratações, ou a maioria dessas contratações, elas passam na mão desse profissional. E aí eu recebi várias mensagens ao longo dessa semana, as pessoas perguntando o seguinte: Lucivaldo, eu já tenho mais de 40 anos, será que tem mercado para mim? Aí o que eu fiz? Eu fui perguntar para quem contrata, perguntei para várias pessoas que contratam como está a contratação de pessoas com mais de 40 anos de idade. E aí o professor Emerson, ele me trouxe alguns dados que eu achei interessante e que eu quero compartilhar com vocês. Esses dados é fundamental para dizer o seguinte: quando você se torna um profissional de qualidade, e é o que eu brigo muito aqui no Instituto Simas de Ensino, que a gente forme pessoas de qualidade, independente da idade. Você tem que entregar o melhor conteúdo. E às vezes, cada pessoa tem um nível de dificuldade no processo de aprendizagem. As pessoas não acompanham o processo, por exemplo, de uma pessoa que está saindo ali do ensino médio de 18 anos de idade. Ela tem um processo de aprendizagem mais lento. E os meus professores, eles têm que aprender como eles vão trazer esse equilíbrio para dentro da sala de aula. Porque a ideia é que a gente forme cada vez mais profissionais de qualidade. E eu tenho recebido muitos feedbacks dos meus alunos com relação a isso, que nós estamos no caminho certo. E quando eu mostro um profissional como o professor Emerson, como o professor Rodrigo, como a professora Vera, que são todos ex-alunos, pessoas que já passaram ali pelo banco escolar do Instituto Simas de Ensino, isso me deixa com a certeza que nós estamos no caminho certo. Então, quando eu quero levar uma mensagem, um conteúdo para você, é porque eu já vi isso se repetir, eu já vi o processo se repetindo. E quando eu recebo mensagens de pessoas colocando limitações no seu sonho, limitações nos seus objetivos, eu logo vou buscar no mercado pessoas que são o contraponto disso. Pessoas que contratam, pessoas que formam, pessoas que entraram no mercado. Eu poderia trazer aqui uma pessoa que já entrou no mercado com 43 anos de idade, por exemplo, que participou de um programa nosso. Mas não, eu prefiro trazer aqui pessoas que contratam, para que elas falem para vocês o que está acontecendo no mercado. Essa é a ideia, e de um grande grupo. Então, se você tem alguma pergunta relacionada a isso, mercado, formação, capacitação, já deixa a sua pergunta. Tá? Então, o que eu vejo, na grande maioria das vezes, o que eu percebo nos profissionais, é que os profissionais, eles colocam muitas barreiras. Ele já coloca essas barreiras sem o mercado ter a barreira. Então, quando você vai criando dificuldade no processo seletivo, e a gente percebe isso muito quando eu estou conversando de forma individual com os alunos, trabalhando um a um, eu percebo isso. As pessoas, elas têm qualidades e têm também fraquezas. São fraquezas e fortalezas. Só que nós temos a mania de só querer evidenciar as fraquezas. O meu papel e o papel do Instituto Simas de Ensino é te entregar um conceito, um conteúdo de valor, tentando que você mostre para o mercado as suas fortalezas. Dizendo o seguinte: eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou qualificado, eu me capacitei. Essa é uma das áreas que eu gosto de trabalhar muito, que é o poder pessoal. Existem 3 áreas que eu trabalho muito forte nas minhas formações. Eu trabalho a busca pelo conhecimento. Então você, para se tornar um profissional diferenciado, você precisa aprender mais que os seus concorrentes. Muito mais que os seus concorrentes. Incansavelmente mais que seus concorrentes. Então quer dizer que eu vou ter que passar minha vida inteira estudando? Sim. Se você escolheu a área da saúde, você vai ser um profissional que vai estar em busca de atualização sempre. Porque esse mercado, ele sempre está se atualizando. Eu lembro quando eu fui o ano passado para a Áustria, eu fui participar do Congresso Europeu de Radiologia, porque eu queria entender o que ia surgir de novidade, e naquele ano a gente estava falando muito de inteligência artificial. Eu fui buscar
quais são as tecnologias que ia fazer uso da inteligência artificial para que eu pudesse trazer para dentro do Instituto Simas de Ensino, apresentar para os meus alunos, para que eles já se preparassem para o mercado que estava por vir. E aí eu cheguei lá, conversei com muitas pessoas, inclusive no YouTube eu fiz uma entrevista com um colega de Portugal, onde ele é um dos principais representantes da radiologia, palestrando em vários países na Europa. Eu falei, conversando com ele, eu falei o seguinte, ô Graciano, o que está acontecendo aqui na Europa? O que está acontecendo que vai mudar totalmente a formação dos profissionais? E aí ele pegou e falou o seguinte, cara, não está acontecendo nada. Por mais que você tenha um avanço tecnológico, o contato humano-humano nunca vai se perder. A gente vai precisar sempre ter pessoas na ponta, pessoas à frente. Lógico que cada vez mais eu preciso de pessoas melhores preparadas. Lucivaldo, infelizmente existem poucas pessoas como vocês, do Simas, que estão aí para nos encorajar. Então você não saia daqui. Não saia daqui. Sabe por quê? Eu sempre falo o seguinte, nós, as pessoas, todas as pessoas, nós somos parte do grupo de pessoas que nós caminhamos ao lado. Então você é parte, pensando assim, a sua mentalidade, ela também é formada, o seu modelo de pensar também é formado pelas pessoas que estão à sua volta. Você é a média das pessoas que você anda. Então se você anda com uma quantidade de pessoas que só vive criticando, reclamando, você tem que se afastar dessas pessoas. E se você encontra um grupo de pessoas que pensam e agem como você, aí você encontrou o caminho. Você encontrou ali o grupo de pessoas que vão te impulsionar em busca do seu grande sonho, do seu objetivo. Me formei em 2010, nunca consegui entrar na área. Hoje atuo em outra área, estou com 46. Será que ainda tenho tempo? Olha só, é muito interessante isso, né? Formei em 2010. Vamos lá, quem falou isso aqui? Foi eu não consigo mais ver. Valéria. Não. Belzinha. Me formei em 2010, nunca consegui entrar na área. Hoje atuo em outra área. Estou com 46. Será que ainda dá tempo para mim? Primeira coisa que a gente tem que avaliar, isso vale para todos vocês que estão aqui. Quando você se forma, você tem uma formação inicial, uma formação básica. A pergunta que eu te faço, Belzinha, é por que eu, vamos imaginar eu contratante, eu que contrato agora, por que eu vou contratar você? Quais são as qualidades que você tem que o seu concorrente não tem? Quais são as capacitações que você tem? As especializações, os cursos de pós-formação que você tem que os seus concorrentes não têm? Quais são os diferenciais que você tem que os seus concorrentes não têm? Essa é a primeira pergunta que eu faria para você. Primeira pergunta é, eu olhando para você e olhando para aquelas 30 pessoas que estão disputando a mesma vaga que você, o que faz eu, contratante, enxergar você no meio de todas essas pessoas? Responde para mim aqui qual é a sua formação e quais são os cursos que você tem de pós-formação. Essa é a primeira pergunta que eu tenho para te fazer. E aí eu vou contar uma história para que vocês entendam esse conceito. Um aluno chegou para mim e falou o seguinte, Lucivaldo, cara, ninguém me dá oportunidade. Ele falou assim, Lucivaldo, mas ninguém me dá oportunidade. Eu falei assim, mas ninguém tem que te dar a oportunidade mesmo. Tá certo. Você tem que abrir as oportunidades. Começa aqui. É a forma como você comunica isso que já está te colocando para trás. Porque quando eu chego num processo seletivo, eu já chego querendo a vaga. Sempre quando eu fui disputar vagas no mercado, hoje eu já não participo mais de processos seletivos, mas sempre quando eu ia buscar um processo seletivo, eu ia para buscar a minha vaga. Eu já chegava falando isso, eu vim buscar a minha vaga. Pessoal, eu vou responder uma e depois vocês vão postando aí que eu vou tentar responder todas as perguntas. Mas esse aluno falou o seguinte, ninguém me dá a oportunidade. Ninguém me dá a oportunidade. E ninguém tem que te dar nada. Você tem que se tornar a pessoa que vai resolver um problema. Todas as empresas, quando elas buscam contratar uma pessoa, um profissional, ela busca porque ela tem um problema. Esse problema pode ser a parte operacional. Por exemplo, eu tenho que fazer ali tantas radiografias por dia, eu tenho que fazer mamografias, tomografias, ressonâncias. Não importa, eu tenho que resolver um problema. Eu, enquanto contratante, eu vou buscar um profissional que me dê menos prejuízo, pensando o seguinte,
Se eu tiver que contratar uma pessoa para eu ensinar tudo para essa pessoa, isso vai me trazer prejuízo. Prejuízo como? Demanda de tempo, equipe técnica para ensinar essa pessoa. E o principal, eu vou passar ali 3, 4, 5 meses ensinando essa pessoa. E pode ser que lá na frente eu erre no processo. Eu perceba que essa pessoa ela não tem as qualidades que eu preciso. Eu perceba que essa pessoa não tem o mesmo empenho que eu preciso. Ela não tem vontade. Ela fez uma formação porque ela ouviu falar que essa formação ela pagava bem, por exemplo, como a maioria das pessoas conta essa história. Então eu percebo depois de 3, 4 meses que eu estou preparando uma pessoa que eu errei no processo. E muitas empresas erram no processo. Por isso que o Instituto Simas nasceu. O Instituto Simas nasceu para dar qualidade na formação do profissional. Qualidade na formação. E olha só, qualidade na formação não é uma coisa fácil de você dar para a pessoa. Você precisa de um processo de formação. Só que as pessoas elas são imediatistas, elas querem para ontem. Por exemplo, eu faço um curso e eu saio do curso técnico, a pessoa quer sair empregada do curso técnico. É muito louco isso. E essa é a primeira coisa que os meus alunos eles aprendem no processo de formação, que eles vão ter que se destacar quando eles forem participar do processo seletivo. Eles vão ter que mostrar para o mercado que realmente eles têm qualidade. Talvez isso demore um tempo. Só que a maioria de vocês, escreve aqui no chat para mim, quem de vocês pensou, eu vou me formar como técnico, eu vou me formar como tecnólogo e eu vou entrar no mercado? Quem pensou isso? Quando você começou o seu curso, você achou, você teve aquela sensação que você ia se formar e você já ia conseguir entrar no mercado. Escreve aqui para mim. Se você achava, imaginava isso. Ah, eu quando me formar eu vou conseguir emprego fácil. Escreve aqui. Professor Emerson na área. Veio correndo para a live. O Sérgio falou, eu. José Clementino, eu. Olha lá, Robson, eu. E aí, isso é uma verdade. As pessoas elas se formam achando que elas vão conseguir emprego fácil. Essa é uma mentalidade, é uma cultura. Não é só da nossa área, da área da saúde. Isso é geral. As pessoas falam assim, não, vou fazer um curso porque eu quero um emprego, quero melhorar de vida, quero subir de vida. Só que ela não olha que aquele mercado tem outros profissionais também querendo o que você quer. Outras pessoas também, eles têm a mesma vontade que você. E aí o jogo, o lance, eu sempre gosto de trazer a analogia do atleta. Você vai ter que se preparar como um atleta. Para mostrar para esse mercado que você está pronto e preparado. Agora, olha que interessante que eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem um pouco de clareza disso. Quanto você investiu no seu curso todo? Pega o seu curso de formação, se você tiver só o curso técnico, posta aqui. Se você fez só a graduação, posta aqui. Se você fez o técnico, especialização pós-técnico. Tudo que você investiu, o máximo que você investiu, coloca aqui para mim. Quanto você investiu na sua formação? Para vocês entenderem o conceito que eu vou trazer para você agora. Ah, Tânia, eu imaginava trabalhar na área, demorou, mas entrei. Você entrou porque você não desistiu, porque a maioria desiste. Você provavelmente entrou porque você se preparou mais que os outros, que os concorrentes. Olha lá, entrei através de muito estudo, fui concurseiro até conseguir. Gente, ouve essas pessoas, tem gente de qualidade aqui. Tem gente que se dedica aqui na sala. Olha lá, preparar como um atleta, exatamente isso que eu defendo. Mas precisamos de bons técnicos para nos preparar na prática. Não, não, não. Não, senhora. Não, não, não. Sabe, se eu for conversar com um técnico, sabe o que ele vai falar para mim? Que ele precisa de bons estagiários para ensinar ele. Se eu for conversar com um técnico, com um profissional, eu vou falar o seguinte, como eu já fiz várias vezes. Por que você não ensina direito os estagiários? Eles falam o seguinte, a maioria que vem para cá já vem com o pé virado para a saída. Vem sem vontade. Quanto vocês investiram? Ou vocês não sabem quanto vocês investiram na formação de vocês? Quanto vocês investiram na formação? Isso é importante. Só para você ter uma ideia de como funciona o mercado, de como funcionam as carreiras, as profissões. Enquanto a gente não tratar a radiologia, a enfermagem, as áreas técnicas como uma formação, uma carreira de verdade,
Se a gente não tratar dessa forma, você nunca vai entender o conceito de se preparar exatamente para uma área incrível que é esse mercado. Foram 2 concursos, sendo o último há 20 anos, em segundo lugar. Eu demorei 3 anos para conseguir o meu primeiro emprego na área. Aí, mas entrou, não desistiu. Em valor, Rosa, em valor. Quanto você gastou em valor? Não quero nem saber o tempo. Olha lá, começou a aparecer agora, 8.400. Tudo bem, mas quanto você investiu? Quanto você gastou até agora? 8.400. Uma pessoa postou ali. É importante isso para você ter consciência. Porque às vezes você está falando o seguinte, mercado é fechado, é difícil entrar, você está contando essa história. Aí quando eu vou ver, você gastou sabe quanto para se formar? 3 mil reais, 4 mil reais. Sabe o que significa isso? Que você em 1 mês, 2 meses, você recupera o que você investiu. Ó, o Thiago, mas você é diferenciado, Thiago, você não vale. Você trabalha já... Não, não vale. Eu quero saber o seguinte, pessoal, olha só, a pergunta é essa daqui, ó. Você é recém-formado. Você está em busca de uma oportunidade no mercado. Quanto você investiu até agora? Você é um recém-formado e você está em busca de uma oportunidade no mercado. Fala o seguinte, Oswaldo, sou um recém-formado, estou formado há 1 ano, 2 anos e o que eu investi foi X. Esse pessoal que está falando que gastou 15 mil aqui, a maioria deles trabalham. Confirma para mim aqui se vocês trabalham ou não. O Thiago trabalha. Thiago, você trabalha? Ou não? Escreve aí, Thiago. Investindo 4.800, a Marcela 12 mil. Legal, chegamos aqui num valor, em média. 8 mil, 9 mil, por aí. 8 mil, 9 mil, em média. Sabe o que significa isso? Quando você entrar no mercado, em 3 meses... você recupera o investimento. Você recupera todo o investimento que você fez na sua formação. Dependendo do emprego, dependendo do lugar que você for trabalhar. Se você for trabalhar, por exemplo, num concurso lá de Piracicaba, que eu fiquei sabendo que um técnico lá ganha 6 mil reais, você recupera isso em 2 meses. Então, dependendo do lugar que você for trabalhar, em 3 meses, 4 meses, você recupera todo o investimento. Agora eu te pergunto, quantos anos vale a pena você ficar buscando se preparar para ter um salário desse? Quantos anos vale a pena você se preparar para você buscar um salário como esse? E melhor, quantos anos vale a pena você ficar investindo no seu sonho? Porque uma coisa é você contar uma história. Eu fico investindo 2, 3 anos, 5 anos se for o caso, para eu entrar na minha profissão, que é o meu sonho. Muitas pessoas, se eu perguntar aqui, vão falar que entrar na profissão é o sonho. Eu pergunto o seguinte, quanto tempo vale a pena você ficar investindo na sua formação para você realizar o seu sonho? Porque se eu estou falando que em 3, 4 meses você recupera o que você investiu, quanto tempo vale a pena você ficar investindo para você realizar o seu sonho? Será que se você mudasse o ponto de vista, ao invés de você falar o seguinte, o mercado é fechado, o mercado é difícil, que tal se você mudasse a mentalidade e pensasse o seguinte, eu vou me qualificar e me capacitar até eu entrar no mercado? Se você começasse a pensar dessa forma, eu vou me preparar e vou me capacitar até eu entrar no mercado. Agora eu vou trazer um exemplo de mim, só para vocês terem um comparativo. Eu fiquei prestando concurso por muitos anos. Eu era concurseiro. Eu prestava concurseiro. Então todo concurso que saía, eu ia atrás. E não importava o estado, não importava a cidade. Eu viajei por esse Brasil atrás de concurso, prestando concurso. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Emerson aqui. Prestando concurso. Fazendo esse processo. Eu entrei no primeiro concurso, para valer, eu entrei depois de 2 anos e meio. Até então eu não pegava... E aí, mestre? E aí, beleza? Tudo bem? Tudo jóia, boa noite. Só fechar a linha de raciocínio aqui, a gente já começa. Beleza, Então, terminei. eu fiquei muitos anos prestando concurso. Prestava e não passava, prestava e não passava. 2 anos e meio eu fui contemplado. Significa que por 2 anos e meio eu fiquei me preparando. Em um congresso,
que eu fui. Um evento. Eu gastei mais de 15 mil reais. Um evento da nossa profissão, que foi esse congresso europeu. Em um evento. Então, quando você tratar essa profissão, não estou falando para você gastar tudo isso. Você nem precisa gastar tudo isso para você ter a sua oportunidade. Mas eu quero que você se alimente de conhecimento, que você busque conhecimento e se prepare mais que seus concorrentes. É isso que eu quero. Eu vou bater um papo aqui com o Emerson, vocês vão entender a dificuldade que ele tem em contratar pessoas de qualidade, pessoas com conhecimento. Dificilmente uma empresa como a Prevent vai contratar alguém para ficar 3, 4, 5 meses ensinando a pessoa, para depois essa pessoa ou não servir ou sair e ir para outro lugar, porque aprendeu o que precisava e ir embora. Então, vocês precisam mudar o jogo aqui, pensando que você tem que se qualificar, você tem que buscar o conhecimento, para que a empresa, quando o Emerson for lá fazer o processo seletivo, ele observe em você qualidades que os demais não têm. Esse é o jogo. É sempre fazer mais que o outro. É sempre buscar mais que o outro. Se você realmente quer fazer parte desse time, se você quer fazer parte desse grupo, eu peço que você, a partir de hoje, se dedique mais que os seus concorrentes. E você pode estar num grupo de pessoas que estão na mesma pegada que você. Eu estou com pessoas aqui na sala que elas entraram na mentoria com a gente. Essas pessoas, elas estão se alimentando de conhecimento que eu tenho observado lá no grupo. Essas pessoas estão na live comigo de manhã, meio-dia, a gente estava na live. Tem gente aqui na sala que estava na live. Antes de eu entrar com vocês aqui, nós estávamos com uma aula no YouTube, todos os dias, 8 horas da noite. O Simas tem aulas no YouTube, de graça. Essa pessoa estava lá. E agora essa pessoa está aqui. Se você é essa pessoa, coloca eu aqui. Se você estava de manhã comigo, se você está no mentoria, se você estava na aula do YouTube, e se você está aqui de novo, 4 eventos no mesmo dia, 4 eventos no mesmo dia, essa pessoa tem um comportamento acima da média. Ela tem um comportamento diferente da grande maioria das pessoas. Aí, a Rosa se manifestou. Olha lá, a Catherine se manifestou. Olha lá, o Tiago se manifestou. O José se manifestou. Essas pessoas, elas estão no mentoria. São pessoas diferentes. São pessoas que estão pensando lá na frente. Elas vão se preparar. Elas vão se qualificar. Mais do que você que está querendo uma oportunidade sem querer pagar o preço. E tem tanta coisa de graça que você pode consumir. Tem tanta coisa de graça que você pode aproveitar. Por exemplo, você comprar um tratado. Mas você não tem coragem de investir num tratado porque primeiro você quer um emprego. Primeiro você quer entrar no mercado para depois você comprar o tratado. Primeiro você quer entrar no mercado para depois você se especializar. Eu vou ser duro com você agora. Não funciona assim. Aqui no Simas a gente fala a verdade. Aqui no Simas, primeiro a gente prepara e depois a gente dá a porta. A gente tem um setor chamado sucesso do cliente, onde esse setor fica buscando vagas de empregos para os meus alunos. Quem está na mentoria já recebeu essas vagas, algumas vagas. Primeiro eu te qualifico, primeiro eu te capacito, primeiro eu te dou poder e depois eu te coloco as oportunidades. Eu quero empregar a maior quantidade de pessoas. Mas enquanto você for inconsciente e incompetente, eu contei essa história meio-dia, não se ofenda. Inconsciente e incompetente é aquele mundo que nós vivemos achando que nós vamos dar conta do recado. Só que nós não percebemos que nós não estamos prontos. Eu não me sinto pronto. Eu não me sinto preparado. Você se sente preparado, professor? De jeito nenhum. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Boa noite, mestre. Obrigado por aceitar esse convite. Boa noite. Eu tenho uma história longa aí com o Instituto Simas. Eu fui buscar conhecimento antes de entrar na área da tomografia e foi um local que eu achei, né? Tava aí no finalzinho da fusão Salute Instituto Simas. Então eu comecei o curso pelo Salute e finalizei o curso no Instituto Simas. Eu entrei aí no processo final de fusão. Bom, eu me chamo Emerson, sou técnico em radiologia, tecnólogo em radiologia, fiz uma especialização em tomografia e ressonância
e depois uma pós-graduação em tomografia e ressonância. Eu vi um monte de gente escrevendo aí, eu tenho inúmeras especializações, enfim, eu tenho especialização disso, daquilo outro. Então, gente, vamos ter um foco. Primeiro ponto, né? Foi uma coisa que eu aprendi quando eu entrei no Instituto Simas e é uma coisa que eu uso até hoje. Então, qual foi o foco? O que que eu quero? Qual é o meu objetivo? Trabalhar na área de imagem. Ok. Escolhe uma sub-área da radiologia e se especializa nela. Se prepara nela, se identifica com ela e corre atrás dela como você corre atrás de qualquer coisa que você queira muito. Quando eu vi você falando ali do quanto você investiu, eu fiquei me perguntando aqui, né? Poxa, eu investi 2 anos no meu curso de radiologia, no técnico. Então foram 24 mensalidades de R$ 200 na época. Fiz 6 meses de especialização em tomografia. Foram mais 6 meses de R$ 250. Depois eu fiz a de ressonância, foram mais 6 meses de R$ 300. Depois eu fiz os 3 anos do curso de tecnologia em radiologia. R$ 400 cada mensalidade. Mais 36 meses, R$ 400. Depois eu fiz a pós-graduação de toma e ressonância, foi mais 1 ano e meio de R$ 600. Fiz uma outra especialização, né, uma pós-graduação em docência do ensino superior, foi mais 6 meses, deu R$ 2.000, né? O todo dessa pós. Depois fiz uma agora, recentemente, de gestão, foi R$ 4.000. E eu ainda estou em processo de formação. Eu ainda não me sinto preparado, devidamente capacitado. E eu vi uma pergunta que você fez aí, uma pergunta não, uma afirmação que você falou aí. Eu encontro e vários amigos meus que fazem processo seletivo, que são gestores de equipe, que são supervisores de equipe, líderes de equipe de radiologia, também encontram dificuldade em encontrar o candidato preparado. O candidato que a gente espera. O candidato que o paciente espera. Porque o paciente, quando ele chega no hospital, ele entrega a vida dele na sua mão e ele espera que você seja a melhor pessoa, a pessoa mais bem preparada para auxiliar no tratamento ou na terapia dele. E é esse candidato que a gente busca. E é esse candidato que está em falta. Nós temos N candidatos, N profissionais no mercado. Hoje se faz um processo seletivo com 150 candidatos inscritos. E se você salva 10, você é criterioso demais. Você Se você encontrar 10 é muito. E se você acha esses 10, você é criterioso demais, é prepotente demais, a sua equipe é acima da média, mas qual gestor que não quer que a equipe dele seja acima da média? Exato. Conforme você falou aí, concordo com tudo isso. Contratar uma pessoa é muito caro, é um processo caro. 90 dias de experiência é um processo moroso, longo, estressante e caro. Porque eu preciso treinar essa pessoa. Emerson, pegando um gancho nisso que você está falando, eu prestei tanto concurso que chegou uma época que as empresas me chamavam para preparar as provas de concurso. Eu preparei muitas provas pelo Brasil. Uma das provas que eu preparei foi o concurso do HC. E aí eu estava naquela vontade de colocar para dentro do HC os melhores. Eu pensei o seguinte, olha a minha cabeça, né? Eu vou colocar uma prova difícil, nível 8, nível 9, para que eu contrate os melhores profissionais. Aí eu fui chamado pela diretoria, a diretoria falou, cara, faz uma prova 5, 6. Aí eu falei assim, mas por que uma prova 5, 6? Ele falou, porque se você colocar uma prova 8 e 9, nós não vamos conseguir as pessoas para fazer a segunda fase. Cara, eu fiquei preocupado com aquilo. Eu não tinha o Simas ainda. Eu ainda não estava no Simas do jeito que a gente trabalha a formação. Mas eu fiquei pensando, uma diretoria, um gestor falar isso, que os profissionais não têm o conhecimento para uma prova teórica. Cara, é muito doído isso para nós.
É E eu bem. acredito que você também passe por isso, no sentido, na hora que você tem que elaborar a prova, quais são as questões que você tem que colocar ali? 70 a 80% das suas questões devem ser as básicas. E você ainda tem surpresas depois, na hora de Ainda tem... corrigir. Exato, exato. Você pega profissionais de 10 anos, 8 anos de formação, com 5, 6 anos de experiência no segmento que você está avaliando, e o candidato não consegue atingir a média da prova. É doloroso para gente que é docente, para gente que busca Exato. sempre tá ali melhor assessorado, que busca sempre estar dentro da tecnologia que você tem, né? Busca se especializar, busca fazer um exame diferente, busca conhecer o equipamento que você trabalha. E quando você faz uma prova com 10 candidatos e dois deles atingem a média, é bem desconfortante para mim como profissional, como tecnólogo em radiologia. Não estou nem falando para mim como gestor, estou falando como tecnólogo. O que, que o Emerson, profissional da radiologia, vê? Eu vejo hoje a radiologia com várias possibilidades, mas com muita pouca gana de quem está saindo do forno para o mercado. Mas, olha, isso aconteceu que as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas criaram ali uma mente mestra em cima da nossa profissão. E a mente mestra criada ali, pessoal, a mente mestra é terceira mente. Você põe duas pessoas, elas conversando, ali tem uma terceira mente envolvendo aquelas três pessoas. Quando você está num grupo que as pessoas estão condenando a profissão, falando mal da profissão, denegrindo a profissão, falando mal de outras pessoas, existe ali uma mente que está comandando todo esse pensamento. E aí foram criando que a profissão ela não tem mais oportunidades, que a profissão é difícil de entrar, que a profissão é restrita a algumas pessoas, que tem gente com 3, 4 empregos que está tirando emprego de quem está começando. Só que, na grande maioria das vezes, quando eu fui estudar os comportamentos de pessoas que têm 3, 4 empregos, essas pessoas fizeram tudo por mérito próprio. É Ninguém exato. deu nada. A pessoa ela se colocou numa condição, eu acho loucura, mas se ela tem 3, 4 empregos, ela se colocou numa condição que ela não recusa as oportunidades que aparecem na vida dela. Uhum. Eu lembro quando E eu comecei, eu era assim, era uma pessoa que pegava tudo que aparecia na frente, né? é, Acredito que che- você tem. chegou uma época que eu tinha 4 empregos. E Então, aí eu precisava estudar. Eu queria fazer o tecnólogo e eu não conseguia. Eu demorei para fazer o tecnólogo, mas por quê? Eu estava ali acostumado com aquele padrão de vida e eu não queria perdê-lo. E os 4 empregos me maioria não faziam, muda, Emerson. A me, maioria não muda. me faziam isso. Aí eu falei, cara, vou fazer o quê? Conversei com outro grande tecnólogo que sempre eu que posso converso com ele, que é o Anderson Moraes. E ele Sim, sim. falou, cara, sai de um emprego desse e vai fazer o tecnólogo que uma hora vão te cobrar. Cara, foi dito e feito. Quando eu estava no segundo semestre, porque eu não acelerei matéria, enfim. Quando eu estava no segundo semestre, o médico radiologista responsável do serviço qual eu trabalhava, ele virou e falou: Emerson, você já fez o tecnólogo? Eu falei: não, doutor, eu estou fazendo. Ele, ótimo, porque a partir de amanhã você vai assumir a supervisão. Eu falei: a partir de amanhã eu vou o quê? Ele, isso mesmo que você ouviu, vai assumir a supervisão. Eu queria que fosse você, mas eu queria que você já tivesse formado. Como você ainda não está formado, você vai assumir, mas você só vai assumir oficialmente quando você me mostrar sua certificação. Ô, Emerson, deixa eu só pegar um gancho aqui, ó. O Claudinho falou o seguinte: há de convir que também que as escolas focam muito nas finanças. Cara, essa é uma mentalidade totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Eu, quando fiz o tecnólogo na São Camilo, eu pagava era R$ 700 na mensalidade. Hoje, a gente tem tecnólogos pagando R$ 250 na mensalidade. Nós temos cursos técnicos a R$ 180 a mensalidade. Como que uma escola foca em finanças se cobrando um valor desse de mensalidade? E Bom, eu sou fundador de uma escola e eu vou te falar.
30, 40 pessoas numa sala não pagam os custos operacional de uma escola, de uma instituição de ensino. Lançamos uma mentoria agora a R$ 48,48, 48,42 por mês, R$ 40 para você, R$ 50 para você estudar. Como isso é pensar em finanças? Como isso é pensar em finanças? Cara, muda esse pensamento teu. Você acha que as escolas só pensam na finanças, meu amigo? É porque você está vivendo ali num mundo onde você não está enxergando a oportunidade além dessa escola, além da sua formação, além da sua profissão. Eu penso que a gente tem que analisar esse conceito, e eu sou fundador de uma instituição de ensino. Eu vou te falar, um curso a R$ 48,42 é ridículo. Dá R$ 1,60 por dia é ridículo. Uma especialização a R$ 250 é ridículo. Cara, eu vou um pouquinho mais além do que você está falando. Eu já fui coordenador de curso aí mesmo no Simas, né? Recebi um convite teu, fiquei extremamente surpreso em receber o convite. Você viu isso quando você falou comigo. E eu sei o custo que é. Não estou falando nem do curso total, de operacionalizar o curso. O custo só em cima dos docentes é um custo alto. Porque eu tenho que ter a turma, beleza? Uma turma que eu tenho que ter pelo menos 20 para eu pagar o docente. 20 pessoas paga o docente, literalmente o docente. Aí Não, você... Emerson, pega só quem começa e quem termina. Faz essa conta assim, ó. Quem começa, Então, a curva de início e a curva de finalização dos programas. começa Não com é por aí 40. o caminho. E outra coisa, o que tem de gratuito aí, meu amigo? Você não precisa pagar nada se você quiser. Tem tanta gente dando curso de graça Hoje não aí na precisa, internet. O Simas mas tem lives todos os dias, 8 horas da noite, gratuito. E eu vou te falar, se você ficar um ano com a gente, você vai adquirir conhecimento que você não adquire em nenhum curso aí fora. De graça. o que eu falo para essas pessoas quando me procuram, falando que o curso é caro, que o curso é isso, e aí eu devolvo a pergunta, eu falo, cara, você quer um curso com qualidade ou um curso por ser um curso? Ou papel. Vai, Como eu vi na semana intensiva da tomografia, muitas pessoas vindo atrás de um documento, de um papel. A exato, pessoa vinha no final da live só para assinar a lista, para sair da live com um papel. Isso não vai colocar a pessoa no mercado de trabalho. A gente precisa exato. a gente precisa amadurecer e ir além desse conhecimento. Precisa ir além dele. Para você operar equipamento de milhões, você precisa ir além. Você precisa realmente se tornar um profissional que o mercado te enxerga. Enquanto você não se tornar esse profissional, enquanto você ficar seguindo mentalidades de pessoas que ficam só colocando dificuldades, porque agora estou invadindo a profissão, porque agora o curso é caro, porque agora é só com QI. Enquanto você estiver seguindo essas pessoas não querem a sua prosperidade. Essas pessoas querem te puxar para baixo. Elas querem dizer que você não é competente. Elas querem dizer que você não tem condição. Elas não querem te dar mérito na sua vitória. Pessoas assim não querem te prosperar, não querem a sua prosperidade. Se você conhece pessoas assim, se afasta dessas pessoas. Deixa elas isoladas. Se afasta dessas pessoas. Eu, ao longo desses 20 anos de profissão, eu tive que abrir mão de tantas pessoas na minha vida, dentro da profissão. Pessoas que não me agregavam nada. Na sua frente conta uma história, por trás são falsas. Por trás não querem os seus avanços. Tem muitas pessoas assim, nessa área, nessa profissão. E você se ilude, achando que a pessoa é sua amiga. Quando aparecer uma oportunidade, eu te dou a oportunidade. Quantas vezes eu ouvi isso? Quando aparecer, eu te dou a oportunidade. Quando você vira as costas, seu currículo vai para o lixo. Então, quando eu trabalho com vocês a questão de mentalidade aqui, eu estou querendo que você se torne um profissional melhor que os seus concorrentes. Você não precisa vir estudar no Simas, não é isso que eu quero. Eu quero que você adquira conhecimento, aprenda, e não importa o local. Desde que você se torne um profissional de qualidade. Se torne essa pessoa. Emerson, eu queria entrar já num ponto com você aqui, a live já está indo mais quase lá para o final já. Eu quero saber de você o seguinte, eu tenho recebido ultimamente muitas perguntas, pessoas falando o seguinte, Lucivaldo, eu tenho 40 anos de idade e eu não consigo emprego. Ou a pessoa fala a seguinte história, Lucivaldo, eu tenho 40 anos de idade, eu queria até fazer uma especialização, mas se eu investir, será que o mercado me aceita? A pessoa ainda ela não entendeu
E é normal, eu espero que você entenda, você que tem acima de 40, é normal você entender isso, porque isso é uma reserva, isso é um medo, isso é uma insegurança. Você vai investir em dinheiro, você quer saber, as pessoas sempre querem a certeza de algo. Todos nós, o ser humano ele quer ter certeza, certeza que vai dar certo. Só que eu vou te separar agora você do adulto da criança. A única pessoa que merece ter segurança é a criança. A criança, ela precisa da segurança, do pai e da mãe, do conforto do lar. A criança, ela precisa de segurança. O adulto não. O adulto, ele enfrenta os desafios da vida dele. Ele vai para a batalha, ele sabe o que ele precisa fazer, ele sai para a caça. O adulto, ele sai para a caça. Então, enquanto você não crescer a tal ponto de falar o seguinte, eu sou a solução, enquanto você não bater no peito e falar, eu sou a solução, você nunca vai mudar a mentalidade. Você sempre vai querer buscar a segurança, porque você ainda está vivendo o papel da criança. Você ainda está no papel da criança. Que o teu pai, a tua mãe, o teu esposo, a tua esposa precisa te dar segurança. Que o professor precisa te dar segurança. Você ainda vai viver pedindo essa segurança. E você nunca vai assumir o papel do protagonista. Então, Emerson, eu recebo muitas dessas perguntas. Será que a partir dos 40 anos de idade tem mercado? Aí eu te mandei uma mensagem. Falei, ô professor, você está contratando gente com essa idade? O que você me falou? Eu contratei 3 pessoas recentemente, um para tomo, um para ressonância e um para raio-x. Mas porque as pessoas se destacaram dentre todos. Então eu não vejo idade, eu não vejo sexualidade, eu não vejo cor de pele, eu vejo um bom profissional. Eu preciso de um bom profissional, eu preciso do melhor profissional, eu preciso demonstrar excelência no exame que eu entrego. E para eu demonstrar excelência no exame que eu entrego, eu tenho que ter uma equipe de excelência. E uma equipe de excelência, ela não me diz que o melhor é o que tem 20 e o pior é o que tem 40, 50. Ela me diz que o melhor é quem executa melhor a técnica. É quem atende o doente da forma que o doente espera. De repente, quem tem 40 anos, 43, 45, enfim, terminou de se formar agora, mas ele tem a certeza do que ele quer. Ele sabe que aquela profissão que ele busca vai precisar que ele seja um profissional dedicado, que ele seja um profissional que sempre esteja em busca de aprendizado, até porque o nome da nossa formação diz isso. Eu sou um tecnólogo em radiologia, então eu trabalho com tecnologia. E a tecnologia no equipamento, ela sempre está em evolução. Então, eu comecei trabalhando com equipamento de 1 canal, hoje eu trabalho com um de 160. Então, eu fazia um tórax em 48 segundos quando eu comecei a fazer tomografia. Hoje eu faço um tórax em 4,5 segundos, o tempo de aquisição. E triplicou a quantidade de imagem gerada. Então, eu não preciso de um profissional com menos idade, ou com mais idade, ou com média idade. Eu preciso de um profissional preparado, capacitado. De repente, ele não é o profissional mais bem capacitado que eu tenho no grupo, mas ele é um profissional que ele está em busca de ser o melhor do grupo. E isso é perceptível, né? Você consegue perceber isso. A pessoa que está aprendendo, ela tem a mentalidade de aluno. Eu brinquei com eles, Emerson, na semana intensiva da tomografia, eu falava o seguinte: se porte, se coloque como aluno. Porque na pirâmide de William Glasser, a pirâmide fala o seguinte: nós aprendemos mais quando ensinamos. Então, todas as pessoas que têm a capacidade de ensinar, e você sabe disso, você é professor, palestrante, quando você dá essa oportunidade, você aprende muito mais. Nós aprendemos muito mais nessa live com 83 pessoas, nós somos apenas nós dois, do que eles com a gente, com toda certeza. Exato, cada pergunta traz uma reflexão diferente para a gente, né? Exato, porque nós não somos donos da verdade, aqui é a opinião minha, a opinião do Emerson, em cima da minha experiência, em cima da experiência dele. Você não precisa concordar com isso. Exato. Isso tem que ficar bem claro. A ideia aqui é a gente bater um papo. Eu estou conversando com o professor Emerson. Hoje ele é professor, palestrante nacional e internacional. Ele hoje trabalha num grande grupo em São Paulo, contrata pessoas. Estou trazendo ele aqui para bater um papo com você. E você não precisa aceitar isso. Você não precisa aceitar o que a gente fala, né? Eu dou até uma dica,
que é uma coisa que eu sempre fiz. Escuta tudo que a gente conversou aqui, faz um resumo do que a gente conversou, tenta entender um pouco do que a gente conversou e leva isso para sua realidade. Exato. Leva Exato. isso para o seu dia, para de repente você ver, ah, eu faço isso dessa forma, será que essa forma era melhor? Repensa um pouquinho. Repensa, Isso é fundamental. Isso é repen, fundamental. repensa teve várias pessoas que escreveram aí. Repensa no que você fez. Ó. Você fez um curso de especialização em tomo, em DO, em mama, em radioterapia, em medicina nuclear. Pensa que você sabe um pouquinho de cada área. Agora pega uma que você se identifica mais, aquela que você quer atuar mesmo, se especializa, se prepara nela. A gente não precisa de uma pessoa que saiba um pouquinho de cada coisa. Precisa de uma pessoa especialista em cada modalidade. Que domina a modalidade. Não sou eu, Emerson, é o mercado, tá? O Ivanildo, Agora o Ivanildo que tá aí, ele trabalhou comigo, foi supervisor dele, cara. Quando eu cheguei, eu falei, não, cara, você era um dos caras que eu via dando aula, que eu queria dar uma aula parecida. Aí eu vi, hoje, sou seu supervisor, alguma coisa tá errada. Meu amigo, eu lembro quando eu comecei na profissão, eu fiz uma pesquisa para entrar no mercado, né? Eu queria saber se o mercado realmente ele tinha portas abertas, se realmente era tudo aquilo que as pessoas falavam. E aí as pessoas que trabalhavam já na profissão falavam o seguinte, Lucivaldo, se você fizer esse curso, você é um louco, cara, não tem emprego. E eu fiquei ouvindo essa história muitas vezes dentro do hospital. Só que essas pessoas que falavam para eu não estudar, essas pessoas tinham 3, 4 empregos. Eu falei, cara, se tá tão ruim assim, por que esses caras têm 3, 4 empregos? Fiquei pensando, né? E aí eu tomei a decisão, lá em Santo André, eu morava em Santo André na época, eu tomei a decisão de eu fazer o curso técnico. Fui fazendo João Paulo, que é um colégio que já faliu. E aí outra coisa interessante, né? As pessoas, elas acham que a escola forma elas, que tem o poder de formar elas. Isso é um conceito errado do meio. Porque, assim, a escola ela não tem poder nenhum de te formar. A escola pode formar gente ruim e pode formar gente boa. E a escola João Paulo formou muita gente boa. Eu conheci muitos profissionais de excelência. O Douglas, a gente até bateu um papo. O Douglas falou, cara, eu me formei lá. Então, assim, muita gente boa, gestores hoje em grandes hospitais. E eu também me formei lá. Só que eu tinha que viajar 2 horas e meia para chegar nesse colégio, que era lá na Zona Norte, né? Era lá em Santana, nossa, era longe. Exato, exato. Lá no Alfredo Pujol, cara. Eu tinha que ir lá para Alfredo Pujol para estudar. Chegava em casa meia-noite. Hoje eu vejo os alunos, se eles tropeçarem, ele cai dentro da escola e já sai na outra porta com um certificado na mão, reclamando. Reclamando que tá difícil, reclamando que tá duro. Aí o cara tem preguiça de ir para a escola, o cara tem duro de decorar o tratado de radiologia. Quer ser um profissional diferenciado? Decora o tratado. Lê esse livro todos os dias. Não lê mais nenhum livro. Enquanto você não entrar na profissão, só lê o tratado. Hoje o povo reclama com a pandemia. Você dá aula online, você manda o conteúdo no e-mail do cara, você manda a pergunta, você Meu, faz revisão e tá ruim. exato, ele tá ruim. É isso aí. É isso aí que você falou agora. O cara reclama que ele tá na casa dele aprendendo, e aí o foco é total na aula. Ele tem que, por exemplo, vocês que estão aqui com a gente na live, você tem que prestar atenção no que a gente está falando. Você está aí na sua casa, ou no celular, ou no computador, mas você está focado aqui. Não tem distração do lado. Numa sala de aula, você tem ali 30, 40 pessoas te distraindo. A Ah, aula começa um pouco mais tarde, o intervalo demora um pouco mais, você geralmente sai um pouco mais cedo. Aí é todo aquele conteúdo que você tinha que aprender, você não aprende. E é, você acha bom isso. eu sinto falta da sala de aula, eu como docente, de olhar a reação de cada um, sabe? Tá totalmente esquisito para nós. Mas a gente tenta entregar o melhor. Meu amigo, me fala uma coisa. Expansão. Como é que vai ser a expansão na Prevent? Eu sei que tá abrindo alguns hospitais. Aqui perto de casa, cara, 2 ruas, 3 ruas aqui perto da minha casa. Tá abrindo um grande hospital aqui na saúde. Como é que vai ser o mercado? O que vai acontecer Cara, aí no mercado? posso te dar uma resposta? Não tenho ideia. Tem várias unidades, é isso? Tem várias unidades, várias possibilidades. Tem outros supervisores que também atuam junto comigo. Então, assim, às vezes a gente é chamado assim, olha, eu preciso que você monte uma equipe agora. Aí a gente, agora? É, agora. Não, É o normal do mercado, mas assim, normal, né? sempre eu penso sempre o seguinte, dentro de um hospital sempre vai precisar de um técnico em radiologia, um tecnólogo em radiologia. A máquina não faz o exame sozinha.
Ó, uma pergunta para você aqui, ó. Existe um perfil para ser líder ou chefe de equipe? Existe. São duas coisas totalmente diferentes. O chefe, ele manda, todo mundo obedece, e o que ele falar é lei, e o que ele disser tá certo, e ele não escuta nada. E tem o líder que está à frente da equipe, e ao mesmo tempo ele está junto com a equipe. Ele decide junto com a equipe. Ele decide com a equipe o que é o melhor para a equipe. Ele prepara a equipe e se prepara junto com a equipe. Então, como que eu vou ser um líder se eu não sei fazer um raio-x, se eu não sei fazer uma tomografia, se eu não sei fazer uma ressonância magnética? Como que eu vou liderar uma equipe que faz isso? E quando chegar um exame que algum dos colaboradores da equipe nunca fez, como que eu vou preparar ele? Se eu não domino basicamente a técnica, a modalidade, como é que eu fico como líder? Ah, Exato. não. O chefe ele fala, faz o protocolo que é esse. E aí o colega, que eu não chamo de funcionário, de colaborador, o colega vem e fala, cara, eu nunca fiz esse exame. Ele, então você tem que aprender. Ok, mas você é o líder do cara, você tá lá para isso. Meu, que legal, tem vários depoimentos bacanas aqui. Pessoa falou o seguinte: entrei na área com 39 anos. Perguntaram aqui se o tratado já está na oitava edição, o tratado já está na 10ª edição. Se você estivesse no Jesus. nosso congresso internacional desse ano, nós chamamos o John Lampiano, que é o autor do tratado. Ele lançou no nosso evento o Tratado 10, que tem a participação de uma brasileira, uma tecnóloga brasileira. A Michele vai fazer parte de 2 capítulos do Tratado 10. Magnífico isso. Incrível. Eu lembro quando a gente apresentou a Michele para o John, e ali deu uma parceria muito boa, uma conexão. E a Michele, agora tecnóloga do Brasil, está no Tratado 10. Então, a nossa proposta para você é que você se torne essa pessoa diferenciada. Se você se tornar uma profissional, e não é algo tão distante assim, não é algo difícil, eu não estou te pedindo algo difícil aqui. Eu estou te pedindo, olha só o que eu estou te pedindo. Se você não tem condição hoje, ou você fala assim, pessoal, hoje eu não tenho condição, não tenho capacidade de investir nisso, nesse movimento que você está falando, de especialização, de pós-graduação, eu não tenho essa condição hoje eu não me sinto capaz disso. Não tem problema. Sabe o que você faz? Você pega o Tratado 9, o Tratado 8, o Tratado 3, o Tratado 4, e decora esse livro. Estuda ele, estuda os posicionamentos. Lá tem um pouco de cada modalidade, estuda ele. Aí sabe o que você faz? Você vem às 8 horas, da noite para o YouTube do Instituto Simas de Ensino. Todos os dias tem um especialista dando aulas de graça. Aí você compara aquele que está no tratado com esse conteúdo que você está recebendo. Aí você participa de lives como essa. Sabe o que você está fazendo aqui? Você está adquirindo conhecimento. Você vai adquirir conhecimento. Se você fizer esse passo a passo, você vai adquirir conhecimento. Faz isso. Aí estão fazendo uma pergunta aqui, Hermes. Quais os caminhos? São sites pagos? Olha só, hoje a gente fez uma busca, tá? Eu vou te falar em cima de uma busca que eu fiz hoje. As pessoas, elas têm a possibilidade de buscar nos RHs ali online das empresas. Você pode ir direto no site da empresa e você buscar vagas. Hoje nós fizemos um teste na FEME, Laboratório FEME, com 5 vagas para supervisor das técnicas radiológicas. Está aberto lá. Se você entrar agora lá no site da FEME, você vai ver vagas para supervisor das técnicas radiológicas. 5 vagas. Eu duvido a FEME conseguir 5 pessoas para trabalhar lá como supervisor, porque não tem gente formada para isso, preparada para isso. Foi o que o Emerson falou. Você tem que ser um profissional que você tem que dominar algumas competências aí para você chegar a esse nível de coordenar uma rede. Mas, se você quiser, você pode buscar esse caminho. Por que eu gosto do LinkedIn? E por que na mentoria eu coloquei aulas de presença nas redes sociais para os meus alunos? Eu coloquei por quê? Primeiro, eu preciso trabalhar os comportamentos dos meus alunos nas redes sociais. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso que meus alunos entendam que as redes sociais é como se fosse o cartão de visita deles. Segundo, eu coloquei aulas do LinkedIn. Por quê? Porque o LinkedIn ele é uma rede social profissional. Então, lá dentro do LinkedIn, você tem clínicas, tem hospitais do seu mercado, da sua área. Aí, o que você faz? Você vai lá, você segue essas empresas e você tem a oportunidade de
se conectar com os colaboradores, com as pessoas que trabalham lá dentro. Quando você se conecta com essas pessoas, você começa a tentar conversar com elas, bater um papo. Como que é o processo seletivo? Como você fez para entrar aí? Lógico que você não vai chegar dessa forma, mas você vai se aproximar dessas pessoas. E quando chegar ali o momento de você criar um network, participando de eventos, jornadas, dentro dessas empresas, você cria ali uma conexão com essa rede e você começa a conversar com essas pessoas de como o que ela fez para entrar nessas clínicas e esses hospitais. É isso que você precisa fazer. Se aproximar de pessoas que estão dentro dessa rede social é uma ótima ideia. Eu falo isso para os meus alunos, eles vão ter aulas sobre isso dentro da mentoria, onde nós vamos ensinar para eles como que eles criam essa conexão com as pessoas, como eles se aproximam das pessoas através das redes sociais. Nas redes sociais tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. O filtro é você. É você que escolhe qual é a informação que você quer receber. O Brasil é o segundo país que mais acessa as redes sociais. Nós ficamos em segundo lugar, medalha de prata. Aí eu te pergunto, qual é o conteúdo que você está consumindo nas redes sociais? Qual é o conteúdo que você se alimenta nas redes sociais? Porque o brasileiro ele fica de 4 a 6 horas conectados. Qual é o tempo que você fica nas redes sociais e qual é o conteúdo que você se alimenta? Que tipo de conhecimento você está absorvendo? E como você está usando essa informação? Esse é o ponto. Como que você usa a informação que você recebe? Será que você está fazendo dessa informação uma ação para você ter um resultado? Ou você só fica se alimentando de informações e não consegue separar o joio do trigo? Para pensar nisso. Existem pessoas que estão dando certo. E eu quero te trazer, a minha proposta é te trazer aqui pessoas que estão dando certo. Professor Emerson se formou, buscou se especializar, se qualificar, se capacitar, buscou aprender, se aproximou de pessoas que ele acreditava que poderiam dar para ele um conhecimento e hoje ele está colhendo esses resultados. Você acha que isso foi de uma hora para outra que aconteceu? Ô Emerson, quantos anos você está nessa jornada? 19. Olha só, 19 anos. Quanto tempo desde que você se formou para você entrar no mercado? Quanto tempo você ficou ali no preparo? 2 anos. 2 anos, buscando se preparar, buscando conhecimento, se aproximando de pessoas. Hoje vocês têm as redes sociais, que isso é fácil. Hoje é fácil você fazer isso pelas redes sociais. Antigamente eu tinha que viajar atrás do Vilmar Torrano. Eu precisava pagar para o Vilmar, lá em Campinas, para ele me dar uma palestra. Quantas vezes nós não fizemos isso, Emerson? Quantas vezes? Quantas vezes Viajar a gente não para foi? aprender. Quantas vezes a gente já foi para congresso e a gente paga a viagem, paga a hospedagem, dá aula? Paga tudo. Exato. Congresso fora do Brasil. O pessoal fala, nossa, que lindo, brasileiro palestrando fora. O brasileiro paga tudo, filho. O brasileiro investe, né? E quando ele vai para fora participar de um congresso como esse, ele vai mais em busca de conhecimento do que status. Porque chega uma hora na profissão que isso aí não agrega nada, não agrega nenhum, não tem mais, como você, aquele papel que você recebe, aquele certificado, por isso que eu falo para os alunos, gente, foco no conhecimento, foco no conteúdo, porque ao longo da sua jornada você terá vários certificados na sua vida, você terá muitos certificados e eles são importantíssimos, mas esse não pode ser o seu objetivo principal, como muitas pessoas fizeram na semana intensiva da tomografia. Chegar no final da aula, a pessoa me pediu o certificado. E eu pergunto, mas eu dei um comando no meio da aula. Como você ia receber essa informação? A pessoa não sabe. Por quê? Porque o objetivo era o papel. E esse papel não vai... O que vai fazer você entrar no mercado é o conhecimento. É na hora que você sentar no processo seletivo ali com 30, 40, 50 pessoas e você mostrar que você sabe demais. E é uma questão que vai te jogar lá para trás. Uma questão vai fazer essa peneira. Então se torne um profissional de excelência. Busque isso. Ouça as pessoas que têm conteúdo de valor que agrega na sua vida. Todas as vezes que você encontrar uma pessoa criticando a sua profissão ou falando mal de outra pessoa, se afasta dessa pessoa. Hoje ela fala de outro, depois amanhã ela vai falar de você. Ela vai dar um jeitinho de falar mal de você. Porque essa é a vida dela. Ela é inconsciente, ela não entende o que ela está fazendo. E ela faz sem ter
a percepção do que ela faz, porque o mundo dela é esse, é falar mal de outras pessoas, falar mal da profissão, é denegrir a imagem de outras pessoas, é denegrir a profissão. Ela vive para isso, mas ela está inserida na profissão. Ela se alimenta do dinheiro dessa profissão. Ela veste com o dinheiro da profissão, mas ela não quer o seu sucesso. Ela prefere te falar mal, para que você não seja um concorrente dela amanhã. E nós vamos entrar aqui sempre que preciso for para te mostrar o caminho do seu sucesso profissional. Aqui a gente tem gente do Brasil todo. Nós tivemos agora recentemente, Emerson, o lançamento da mentoria em tomografia. Profissionais do Brasil todo, na mamografia, profissionais do Brasil todo. Incrível o que está acontecendo ali, um movimento que está acontecendo ali, pessoas preocupadas em buscar conhecimento, e é isso que eu espero que vocês profissionais, vocês alunos, se espelhem em pessoas assim. Mestre, o que você tem para dizer? Cara, eu quero fazer essa mentoria aí, pô. Você vai dar aula para eles. Preciso dar uma repaginada, pô. Ó, só para te avisar, você vai dar aula para eles. Preciso dar uma repaginada, pô. Sempre, meu amigo. Eu te agradeço aí o bate-papo. Desejo muito sucesso lá na Prevent. Que isso? Eu sei que é um desafio muito grande lá. Mas você tem as ferramentas necessárias aí, você tem conhecimento para isso e vai dar tudo certo. Amém, cara. Eu que te agradeço aí por sempre estar convidando, por sempre a gente estar mantendo esse bate-papo. Agora, por conta da pandemia, mais online, mas logo, logo as coisas melhoram, aí se resolvem e a gente volta aos hábitos de aulas presenciais, mas continua aqui online também. Show de bola. Obrigado, mestre. Valeu. Valeu, obrigado, cara. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Um gestor, uma pessoa que hoje trabalha num processo, ajudando nas contratações de pessoas, de profissionais, e que ele possa ali, com uma palavra, uma colocação, te dar uma esperança no sentido de que você pode sim chegar onde você quiser. Existem oportunidades, e são muitas. Eu acabei de citar para você aqui a Prevent, com 5 oportunidades para supervisor das técnicas radiológicas, um lugar só. Eu poderia citar aqui o FID, por exemplo, que tem uma carência gigantesca de profissionais. Eu poderia citar aqui para você, Doutor Consulta, que recentemente as pessoas que assumiram lá os serviços da Doutor Consulta procuraram o Instituto Simas de Ensino para a gente indicar os alunos. Várias pessoas entraram aqui do Instituto, que nós fizemos a indicação. Então, a ideia é que você se torne uma pessoa perceptível, que a gente consiga te enxergar, que você se torne um profissional realmente destaque. Pensa nisso. Quando alguém te falar o seguinte, onde você quer chegar, você fala o seguinte, eu quero me destacar na profissão. Eu quero me destacar na profissão. Para que quando você começar a comunicar isso, sabe o que significa? Que você sempre vai estar buscando aperfeiçoamento. Você sempre vai estar buscando se preparar. E o jogo é esse. O jogo é qualificação profissional. Eu sou fundador de uma instituição de ensino. Eu acredito na educação. Eu defendo a educação, eu acredito, porque foi através da educação que eu cheguei onde eu cheguei. Então eu quero isso para você também. Eu quero que você trilhe esse mesmo caminho. Deixa eu ver se eu tenho algumas perguntas aqui. Não será fácil, mas também não será impossível. Não irei desistir nunca, jamais. É isso. Aqui outra. Estou muito convicta que irei conseguir trabalho. Assim que eu terminar o meu curso. Se prepare, se qualifique. Não fique contando uma história para você. Ah, eu vou conseguir. Não, faça a sua parte. Seja merecedora disso. Faça a sua parte no processo. Busque se qualificar para isso. Eu tenho certeza que você chega lá. Tá bom? Eu tenho certeza que você chega lá. Se você se tornar essa pessoa que eu estou falando aqui, uma pessoa que tem o conhecimento e que vai mostrar esse conhecimento na hora certa. Porque a sua oportunidade ela vai surgir, ela vai aparecer. Não tem como. Essa é a jornada do herói. Se você estudar um pouquinho sobre a jornada do herói, e eu espero que você busque isso na internet, você vai perceber que o herói, ele foi uma pessoa com muitas dificuldades. Muita gente não acreditava nele, muita gente o criticava, muita gente o maltratava, mas ele acreditava que ele era capaz. Ele acreditava que ele tinha uma meta, um objetivo, um desejo, e que só dependia dele. E por muitas vezes,
Ele colocou as duas mãos nas orelhas e falou, eu não vou escutar mais nada. Eu só vou escutar a minha voz interna, a minha comunicação interna. E ele foi na jornada, ele foi na trilha, e por muitas vezes ele caiu no buraco. Ele caiu de forma inconsciente, ele ficou ali por muitos anos, tentando entender o que estava acontecendo, esperando uma mão, uma ajuda, alguém que estendesse a mão e puxasse ele. Até que ele percebeu que ninguém ia ajudar. Na grande maioria das vezes, as pessoas iam jogar terra em cima dele. E ele pegou e começou a buscar o que ele não sabia, o que ele precisava de recursos. E ele foi buscar conhecimento. Ele foi buscar aprender. Aprender mais do que as pessoas, aprender mais do que os desafios. E ele foi aprendendo, aprendendo e foi superando os desafios da vida dele. Até que chegou um momento que a oportunidade dele apareceu e ele se sentiu ali pronto, preparado, com as ferramentas, com as habilidades necessárias. E aí ele chegou no grande objetivo, no grande sonho, na grande conquista dele, na grande meta dele. Para a gente fechar, eu quero te contar uma história. Por que eu escrevi um livro das histórias profissionais? Eu escrevi esse livro porque eu acredito que em algum momento todos nós vamos nos conectar através das nossas histórias. Todos nós temos uma história. E cada história de cada um de vocês é uma história incrível. No seu mundo, na sua identidade, no seu universo, nas suas percepções, todos vocês têm uma história incrível. Uma história de luta, de desejo, de batalhas, percepções que você precisa aprender e conquistar. Você também quer segurança. Só que não é uma segurança da criança, de proteção, de ajuda de alguém. Não, é uma segurança de conquista. Você conquistar para ter segurança. Certa vez, eu fui fazer uma viagem incrível atrás de um congresso. Eu queria aprender. E eu fui para Viena, na Áustria. Chegou lá em Viena, eu fiquei encantado com tudo aquilo. Eu falei, cara, esse lugar é maravilhoso, é incrível. Tem vídeos no YouTube que eu gravei para os meus alunos do Sou Mais Cimas, lá da Áustria. Só que chegou lá e eu decidi me desafiar. Eu falei, não, eu quero ir até Salzburg. É uma divisa da Áustria com a Alemanha. Só que eu não falo inglês. Eu falei, cara, mas como que eu vou chegar até aquela cidade não falando inglês? E se eu falasse o inglês, não ia adiantar nada. Porque lá eles falam austríaco e alemão. Então, eu não ia conseguir me comunicar com eles. Mas mesmo assim, eu tomei a decisão, acordei cedo e fui lá para a plataforma. Chegando lá na plataforma, eu fui comprar o meu bilhete e eu não conseguia me comunicar com o vendedor do bilhete. Não conseguia falar que eu queria um ticket para Salzburg. E ali eu fiquei tentando me comunicar e ele não entendia, ele fazia assim, eu não te entendo, não sei o que você quer. E eu peguei, fui caminhar na plataforma e encontrei uma moça. E ela falava aquele inglês. Na verdade, ela entendeu o que eu queria dizer para ela. Eu queria dizer para ela o seguinte, eu preciso ir até Salzburg. E ela entendeu. E aí eu comprei o bilhete de ida e volta. Já garanti, ida e volta. E quando eu estava indo para a Alemanha, eu fiquei olhando a paisagem. Se você colocar aí na internet, coloca assim, ó, passeio de trem da Áustria até Salzburg. E você vai ver que lindo é aquilo. E eu fui no inverno. Então eu olhava lá para as montanhas e aquelas montanhas tinham neve. Algo lindo, magnífico, incrível. Eu olhava para o chão, neve, lagos. Olhava para as casinhas alemãs cobertas de neve. Lindo, incrível aquilo. E foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz. Chegando lá em Salzburg, eu fui conhecer a casa de Mozart. Era uma vontade, um desejo, é um sonho. Quem imaginava que um ex-favelado veio da periferia de Santo André poderia realizar um sonho como esse? Quem diria? Nem eu acreditava. E eu estava ali me deliciando daquele momento, me deliciando daquelas paisagens, de tudo aquilo. Eu não acreditava que aquilo era possível, mas eu estava realizando. Quando eu cheguei lá, que eu estava dentro da casa de Mozart, passando a mão nos móveis de Mozart, eu falei, cara, é possível realizar sonhos. É possível. Mesmo que as pessoas falem que não. Mesmo que as pessoas falem para você que será difícil. Ou mesmo que as pessoas falem para você que você não vai conseguir. Muita gente vai falar que você não vai conseguir. Muita gente vai te puxar para baixo. É normal.
porque é em cima da percepção delas. Quando a pessoa fala isso para você, ela não está falando sobre você, ela está falando sobre ela. Eu não consigo, eu não faço, eu não posso, eu não sou capaz. Mas ela fala como se fosse para você. E na grande maioria das vezes você ouve isso de várias pessoas e você acredita que isso é uma verdade. Você acredita que é assim que funciona. E aí você não avança. Você entra numa zona de conforto e você vê a vida passar. E você vai deixando a vida te levar, a vida vai te levando até que passa muitos anos da sua vida. E você não realiza sonhos, e você não conquista. Logo, você acredita que não é possível. E você passa a comunicar isso também, dizendo para as pessoas, olha, você não vai conseguir. É difícil. Porque eu já tentei e eu não consegui. E aí você vai construindo a mesma comunicação que aquelas pessoas. E ficam várias pessoas contando essa história. Que não é possível, que é difícil, e você automaticamente não vai em busca disso. Você não aceita se desafiar. E quando você não aceita se desafiar, você deixa de experienciar o belo. Você deixa de conquistar coisas. Você deixa de experimentar o melhor da vida. Você deixa de aproveitar o hoje. Os detalhes que a vida está te proporcionando hoje. Talvez você não queira ir para a Áustria. Não tem problema. Talvez você só queira abraçar alguém hoje. Falar que ama alguém hoje. Que você precisa de atenção hoje. Talvez é só isso que você quer. Mas por você ouvir que é difícil, ou que ninguém vai te escutar, você desiste. E a outra pessoa também deixa de ouvir esse sentimento seu. O mais incrível dessa viagem para a Áustria não foi a viagem. Não foi ter conhecido a casa de Mozart, aquela cidade, aquelas paisagens lindas, não foi. O mais incrível foi que eu conheci a história de Viktor Frankl. E é nesse ponto que eu quero chegar com você. Eu quero que você busque esse livro. Eu quero que você busque essa história. Eu quero que você estude a história de Viktor Frankl. E você vai entender por que você tem que estudar essa história. Viktor Frankl, ele era um austríaco. E ele foi preso num campo de concentração. Foi preso ele junto com a sua família. E Viktor ficou ali sofrendo no campo de concentração. Sofrendo dores, frio, fome. Ele comia uma sopinha rala com farelos de pão. Pegava parte desses farelos de pão e guardava para o jantar. E assim ele foi passando alguns anos. Quando ele estava na metade do livro de Viktor, conhecendo a história dele, ele fez a mesma viagem que eu fiz. Ele saiu da Áustria e ele foi para a Alemanha, fazendo o mesmo trajeto, o mesmo caminho. Só que eu não fui preso num campo de concentração. Você não está preso num campo de concentração, mas Viktor foi. Viktor ficou preso ali e ele começou a perceber alguns comportamentos das pessoas. Algumas pessoas tiravam a própria vida, não aguentavam aquilo. Sofriam demais, não suportavam a dor. Iam lá para a cerca elétrica e tiravam a própria vida. Outra parte, outro grupo dessas pessoas suportavam. Elas aguentavam. Elas eram resistentes, resilientes, antifrágeis. Elas suportavam as dores. E Viktor foi perguntar para essas pessoas, mas por que você suporta isso? Por que você aguenta isso? E aí uma pessoa virou para ele e falou assim, cara, eu quando sair daqui, eu vou cantar para o mundo. Eu sou um cantor. Outra pessoa falou, quando eu sair daqui, eu quero abraçar o meu filho. Outra pessoa falou, eu quando sair daqui, eu quero pintar. Eu sou pintor. Eu quero sair por aí pintando. Eu quero mostrar minha obra para o mundo. E perguntaram para Viktor, Viktor, mas por que você quer sair daqui? Ele falou assim, eu quero sair daqui porque eu quero encontrar a minha família. Perceba, todas essas pessoas que aguentavam, que suportavam essas dores, essas pessoas tinham um porquê. E aí Viktor escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido.
A minha pergunta que eu quero que fique martelando na sua cabeça hoje, qual é o seu porquê? Qual é o seu grande porquê? Por que você está suportando tudo isso? Por que você está suportando? Qual é o seu sentido? Entre nessa jornada. Busque um sentido para a sua vida. E não deixe as pessoas falar que é difícil, que você não vai conseguir. Tampe os ouvidos. Tampe os ouvidos e coloque somente a sua meta, o seu desejo, o seu sonho na frente. Eu tenho certeza, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. A nossa vida é uma construção. Se você não está em construção todos os dias, colocando um tijolinho, você está parado. Você está estagnado. E aí, junto com aquelas pessoas que iam para a cerca elétrica, provavelmente um dia você também vai fazer a mesma coisa. Não realizar o grande desejo da sua vida. E o que eu desejo para você é que você encontre esse sentido. Estude a história de Victor, para que você entenda qual é o sentido da sua vida. Todos nós temos. Todos nós temos. Todos os dias eu vou postar aqui para você. Eu vou entrar aqui com conteúdo, falando o seguinte para você. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Se alguém está falando que você vai, eu vou vir aqui com a minha equipe, o meu time, e vou falar, você não vai desistir. Você não vai desistir. Pensa nisso.